Prezado irmão e amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus mais esta oportunidade e iniciamos, como sempre, respondendo um e-mail. E hoje eu queria acusar, além de e-mail que temos recebido também do Paraguai, de Reginaldo G. Dias, nós temos ainda outros e-mails, bastante e-mails, de Petrolina, de Marua Alvinéia Gomes Cardoso, e aqui temos um e-mail de Silvano Cavalcante de Araújo, que vamos respondê-lo hoje, programa de hoje. Silvano Cavalcante de Araújo é da cidade de Gravatá, Gravatá do meu Pernambuco, querida Gravatá. Tenho muitos amigos em Gravatá. E o nosso querido Ferreirinha, do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, lá em Gravatá, onde todo ano eu faço um seminário e uma conferência na cidade de Gravatá. Temos bons amigos e bons irmãos lá, pessoas maravilhosas. Em Gravatá tudo é bom. As pessoas, o chocolate, o clima. Depois que a gente sobe as serras das Russas, tudo fica bom. Ali você encontra realmente uma paz. Turma de Gravatá, meu abraço. Turma de Bezerros também, e Caruaru. Sempre que eu vou àquela região, nós recebemos a visita de pessoas de todas as regiões vizinhas e nós agradecemos de coração a vocês que têm sempre nos dado tanto carinho, tanto amor aí. Ferreirinha, meu abraço pessoal a você e toda a sua equipe maravilhosa, fraternal, e que sempre nos acolhe anualmente, porque uma vez por ano eu vou aí, com muito carinho e com muita atenção. O nosso querido irmão Silvano diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber se existem provas históricas e científicas da existência de Jesus aqui na Terra, e se muitas passagens bíblicas foram copiadas dos escritos de povos anteriores aos israelitas. Agradeço cordialmente a atenção. Silvano, primeiramente, meu carinho, meu abraço fraternal. Logicamente que as evidências históricas da existência de Jesus não se discute. Elas realmente existem. Você vê historiadores como Flávio Joséfo, que é o maior, um grande judeu, e ele cita Jesus sendo crucificado no governo de Pôncio Pilatos, o que a história como ciência comprova o que os evangelhos citam, através dos seus produtores, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo nas suas epístolas, que fecham, sem sombra de dúvidas, e se você iniciar ou entrar pelos evangelhos apócrifos aí, que tem realmente muitas histórias interessantes sobre Jesus, mas não existe dúvida da existência de Jesus. Existem alguns autores que contestam, que trazem a lume alguma dúvida sobre isso, mas do ponto de vista histórico e até mesmo do ponto de vista do Evangelho, não temos a menor dúvida da prova científica da existência de Jesus. Agora obrigado, Bob. Bob é sempre o nosso assessor direto aqui, com muito carinho, com muito apoio, com muito amor. Caiu aqui a caneta e ele veio nos ajudar. Obrigado, querido. Então, nós temos uma segunda parte da sua pergunta, se muitas passagens bíblicas foram copiadas dos escritos de povos anteriores aos israelitas. Olha, na verdade, na nossa obra, segunda obra que eu queria aproveitar
depois nós vamos falar delas, mas na nossa terceira obra, que chama-se Bereshit, o Gênesis, nós iniciamos mostrando os estudos científicos arqueológicos, né, dos povos sumérios, egípcios, babilônicos, ugaríticos, que todos esses povos, todas as histórias da criação do universo, o Gilgamesh, que é uma obra que fala exatamente da criação do universo, ela, segundo as culturas antigas, elas têm uma semelhança com histórias interessantes da criação do mundo, né? Cada uma mostrando um deus que casava com a deusa e que brigava e que havia guerras entre esses deuses e uns venciam, outros perdiam. Mas, na verdade, o Gênesis, como nós colocamos nessa obra, ele veio exatamente destruir todas aquelas histórias que a Bíblia recebeu muitos conceitos, com certeza. Mas qual foi a diferença? Quando surge a Bíblia como livro do povo israelita, vamos dizer assim, hebreu, né, que a origem são os hebreus, o surgimento do Gênesis veio exatamente para destruir toda a idolatria e todo o politeísmo que existia nas histórias das antigas civilizações. Porque se você pegar os sumérios, que foram os primeiros, né, depois os babilônicos, os egípcios, os ugaríticos, que era uma civilização que existia ao norte, antiga Palestina, ali perto da Síria, por ali, Líbano. Os ugaríticos, eles tiveram uma influência grande, até no nome de Deus que tem na Bíblia. El era um deus ugarítico, como Baal também, né, que era também um deus ugarítico. Você vê que você encontra na Bíblia Elias lutando contra os sacerdotes de Baal e encontra El como um nome aceito pelos israelitas, pelos hebreus, como um deus. Você tem Gabriel, Salatiel, Rafael, Samuel, esse El aí, tudinho é origem ugarítica. Portanto, eles tiveram influência em nome, eles tiveram influência em costumes, em ideias da criação, com certeza, na origem das águas, do universo, mas a grande diferença disso tudo é que o Gênesis veio acabar com a idolatria e o politeísmo. Mas, realmente, os povos anteriores aos israelitas tiveram grande influência. Você pergunta se elas foram copiadas. Não, elas não foram realmente copiadas, mas elas foram influenciadas do ponto de vista de que elas receberam muitos conceitos, né, do deus Enlil, Ea e outros deuses daquela época que tinham um caráter dominador, mas você vê que nós colocamos, inclusive, na introdução da nossa obra, enquanto Deus lutava com deusa, ou os filhos de Deus de outras deusas formavam outros deuses, tinham os sumérios, por exemplo, eles tinham chamados zigurates, que eram os seus templos, e às vezes um zigurate daquele chegava a ter 22.000 divindades, enquanto que a Bíblia surge com um Deus único, caracterizando o monoteísmo. Mas a sua pergunta é muito oportuna e, com relação a Jesus, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que ele existiu entre nós e que continua em espírito, nos assistindo, nos iluminando de uma forma fantástica. Peçamos a ele a sua misericórdia e a sua proteção, porque ele está sempre pronto a nos servir. E qualquer um de nós que o procure, que o busque, com certeza encontrará. Meu caro amigo Silvano Cavalcante de Araújo, muito obrigado pelo seu e-mail.
Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte, agora já no capítulo 6, que iniciamos no programa anterior, no versículo 2 em diante, porque Jesus diz, no primeiro, quando fizeres a tua caridade, não faças tocar trombeta. Não, desculpem, o primeiro versículo foi, guardai-vos de exercer a vossa caridade para serem vistos pelo homem. Senão, vós não tereis recompensa do vosso Pai dos céus. Muito bem. Então, nós já falamos disso do versículo anterior. Agora, no 2, versículo 2, ele orienta como a gente deve fazer isso. Então, ele diz assim, portanto, quando fizerdes tua caridade, não soarás o chofar diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Amém, eu vos digo, eis que eles receberam sua recompensa. Ora, veja como Jesus fala dentro do costume judaico. O chofar é um instrumento. Ele diz aqui, quando fizer a tua caridade, não soarás o chofar diante de ti, como fazem os hipócritas. O chofar é uma espécie de corneta, um instrumento feito de chifre do carneiro, que se soa nas grandes festas. No Rosh Hashanah, em algumas festas judaicas, agora mesmo, quando houve o Ano Novo Judaico, eles soam o chofar como para chamar a atenção de alguma coisa. Portanto, Jesus está usando uma linguagem daquela época, de que não precisa a gente fazer alarde, nem o mundo todo saber que a gente está fazendo a caridade ou ajudando alguém. Aí ele diz assim, dê a tua esmola ou faça a tua caridade em silêncio. Se você pegar o livro de Tobias, no capítulo 4, versículos 7 a 11, aqui diz, ele tem uma recomendação tão interessante. Ele diz assim, toma de teus bens para dar esmola. Nunca afastes de algum pobre a tua face, e Deus não afastará de ti a sua face. Regula tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tens muito, dá mais. Se tem pouco, dá menos. Mas não tenhas receio de dar esmola, porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade. Pois a esmola, veja que coisa interessante, livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso é a esmola para quantos a praticam na presença do Altíssimo. Ora, naquela época, e ainda hoje, se podia dar esmola no templo que existia, nas sinagogas, nas ruas, em qualquer canto. Ainda hoje existe um costume do pedinte, não sei se você sabe, durante a oração no muro, eles vão lá pedir ajuda aos rabinos, aos ortodoxos que estão ali, orando, eles aproveitam aquele momento para pedir. E Jesus diz uma coisa interessante, que a gente tem que fazer isso com muita discrição. Não precisa que o mundo todo saiba que a gente está ajudando alguém. É dar com a direita que a esquerda não veja. Inclusive, existe até um costume lá entre os judeus, de quando eles vão ajudar alguém, eles fazem uma averiguação, um estudo naquela área e ver do que as pessoas precisam para poder trabalhar e ajudar naquilo que as pessoas fazem. Nós espíritas costumamos fazer isso também. A gente faz campanha do lençol durante o inverno, porque nós procuramos atender as necessidades do nosso irmão naquele momento. Porque antes que a gente dê ajudar a qualquer pessoa, é preciso saber se a pessoa está precisando. Porque senão aí você não está fazendo realmente uma caridade. O judaísmo lá em São Paulo tem umas campanhas interessantes também. Eles têm o Ten Yad, que em hebraico significa dê a mão, onde eles recolhem roupas, utensílios, como nós fazemos nas nossas casas espíritas, pedindo ajuda, brinquedos, roupa, lençol, para o Natal a gente poder distribuir com os nossos irmãos mais necessitados,
e mais injustiçados, que têm menos do que nós e deveriam ter igual. Então a gente aproveita e faz esse momento de justiça, de distribuir um pouco daquilo que nós temos a mais por aqueles que têm a menos, para que haja a justiça divina. Mas é preciso, uma coisa muito interessante, é preciso, eu quero que fique bem guardado para que a gente possa entender que antes de qualquer trabalho dessa natureza, a gente tem que saber realmente a necessidade do nosso irmão, do nosso carente. Faz campanha, vê a necessidade da criança, do leite, do enxoval, para que as pessoas recebam segundo suas necessidades. E que a gente não imponha. A caridade não pode ser uma coisa imposta, porque senão ela passa a não ser caridade, passa a ser uma agressão. E aí Jesus coloca aqui, na realização da tua caridade, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Mateus, capítulo 6, versículo 3. E no 4 ele diz assim: se tua caridade seja feita em segredo, teu Pai, vendo em segredo, te recompensará. Isso está de acordo com o livro de Jó, capítulo 34, versículo 21, onde afirma: porque seus olhos acompanham o proceder de cada um e vigiam todos os seus passos. E aí, meus irmãos, diante de uma informação dessa, qual é a preocupação que a gente deve ter de que as pessoas vejam as boas obras que a gente faz? Nenhuma. Faça a sua parte, faça em segredo, faça entre você e Deus, que você vai se sentir melhor e Deus, em segredo, como diz Jesus, te recompensará. Nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida retornaremos.